Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o programa Descobrindo o Espiritismo pelo canal do YouTube da USE Intermunicipal de Ourinhos e convidamos você a adentrar um pouquinho no conhecimento sobre o Espiritismo. O programa tratará dos conteúdos da doutrina espírita, com base nos ensinamentos dos Espíritos, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. A USE Intermunicipal de Ourinhos, que é o órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é o responsável pela condução deste programa. Eu, Luciana Strauss, tenho o prazer de convidar hoje para nos ajudar a esclarecer um pouquinho mais Guaraci Nascimento, que é o nosso presidente da USE Intermunicipal de Ourinhos. Guaraci, seja bem-vindo. Boa noite, Luciana. Boa. Hoje abordaremos o tema Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, que está lá em Mateus. E lembrando que nós continuaremos conversando sobre o episódio 37. Guaraci, vai a nossa primeira dúvida aí, o nosso primeiro questionamento. Quem são esses pacificadores? Luciana, boa noite mesmo, né? Boa tarde, bom dia, dependendo do horário, aqueles que estiverem a nos assistir posteriormente, não é? Primeiramente, né, o tema, o assunto nos diz muito respeito, até nessa época que estamos vivenciando hoje, quando se fala em pacificadores, né? Em promotores da paz. Como é necessário, como faz falta isso no nosso mundo odierno, né? Diz assim Russell Norman, no livro Os Pacificadores, né, que os pacificadores são os que promovem a paz, mas nem sempre conseguem realmente semear a paz. Há aí uma diferença significativa, pois a promoção da paz pode se restringir apenas à intenção ou ao simples discurso. Os pacificadores não são somente os dotados de natureza pacífica, nem os que aceitam a paz sem protesto, ou que preferem a paz ao desacordo, nem os que têm paz na alma com Deus, como exemplificou Agostinho, né? E nem os que amam a paz. Os pacificadores são aqueles que promovem ativamente a paz e procuram estabelecer harmonia entre, entre os inimigos, entre os desafetos, entre os que se contrapõem nas diversas opiniões, nas diversas ideias, nas ideologias, não é? Os pacificadores, então, são aqueles que são ativos na promoção da paz. Que é o realmente difícil, né? Aquele que realmente só trabalha a favor da paz, né? É bem complicado aí, difícil. E daí vai mais um questionamento, Guaraci. Que considerações faz o espírito Emmanuel sobre bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus? A nós outros, né? O Espírito Emmanuel é sobejamente conhecido, né? Mentor, editou tantos livros através do Francisco Cândido Xavier. E uma das suas características, assim, bastante presentes nas suas obras, é interpretar ou
discorrer sobre a Boa Nova, né? Sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele pega versículo por versículo e dali ele explana, expande, informa, faz uma análise sobre aquele versículo. Porque o Evangelho ele é muito conciso, muito objetivo, todo está ali resumido em poucas palavras que a gente precisa buscar interpretar, entender, para ver o alcance daqueles ensinamentos. Nessa questão, por exemplo, nessa questão dos bem-aventurados, os pacificadores, que está lá em Mateus capítulo 5, né? Ele faz uma digressão, né, a propósito, no livro Ceifa de Luz, né? Lá no capítulo 54, traz ali, ele assim, dizendo, e aí nós somos obrigados a ler, para não falhar com a autenticidade da fala dele. Ele diz assim que, na cultura da paz, né, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Pelo momento atual que nós vivemos, eu vou repetir essa primeira frase de Emmanuel, né? No capítulo 54 do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Segue, Emmanuel. Colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que eles saibamos ser úteis. Calar referências impróprias ou destrutivas. Reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar em benefício dos semelhantes. Melhorar-nos por meio do trabalho e do estudo, seja onde for. Cultivar para servir, semear o amor por toda entre amigos e inimigos. Jamais duvidar da vitória do bem. Buscando a consideração dos pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, uma vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Assim, Emmanuel se refere a essa passagem do Evangelho de Mateus, dos ensinos de Jesus, a propósito da bem-aventurança dos pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É isso aí. E agora, ainda levantando mais uma questão, se nós formos refletir realmente, quando acontece efetivamente a promoção da paz? A gente precisa
fazer uma imersão aqui para a gente fazer algumas considerações, não é? E a gente aproveita a bibliografia que se nos apresenta para a gente fazer algumas ilações, fazer alguns comentários, não é? Nós vamos ver assim que a promoção da paz só acontece efetivamente quando a alma humana aprende a se desprender das ilusões geradas pelo sentimento de posse, né? Sentimento de posse dos bens materiais ou pessoais, posse dos bens terrenos, bens mundanos, bens de natureza física, no ambiente onde nós nos encontramos fisicamente nessa passagem enquanto encarnado, né? Que são tão estimulados pela sociedade hedonista, que considera apenas o aqui e o agora. As sociedades hedonistas é aquela onde o prazer é considerado o bem supremo e principal objetivo da vida, né? Os tortuosos caminhos da existência humana, do ponto de vista social e tradicional, caracterizam-se pela ambição em favor do poder temporal, do destaque no grupo, da glória rápida e fugidia, da disputa incessante pelos bens que fascinam e não preenche os abismos às necessidades emocionais, nem as inspirações da paz interior e de saúde integral. Essas palavras são de Amélia Rodrigues, na obra A Mensagem do Amor Imortal. A mensagem do Cristo veio para despertar o homem da hipnose em que ele está mergulhado há milênios e que faz adiar o seu despertar espiritual. Jesus deu ao homem, aos homens, à humanidade, a sua vida. Isso quem diz é Amélia Rodrigues. Jesus deu a sua vida a fim de trazer a paz universal, no sentido mais amplo, mais lato possível, tanto na terra como nos lugares celestiais. Continua Amélia Rodrigues na obra citada, A Mensagem do Amor Imortal. Eis uma das principais razões para os poderosos choques de entendimento que existem entre o apelo do Mestre Nazareno e os chamamentos do mundo. A benfeitora espiritual continua com suas ponderações. Numa sociedade imediatista, assinalada pela hipocrisia e pela audácia do poder temporal, seria temeridade inverter a ordem conceitual a respeito de quem merece amor e é digno de ser considerado como bem-aventurado. As multidões que ouviram Jesus, permaneceram inebriadas, porque além de ele haver
exalçado, enaltecido a humildade, a pobreza em espírito, a fidelidade, o apoio à justiça e à verdade, também propusera um novo código que deveria viger no porvir da humanidade: o amor ao próximo. Então, eu posso te perguntar: o amor deveria ocupar lugar de destaque nos códigos do futuro? Certamente, não é? O amor deveria ocupar lugar de destaque nos códigos do futuro, nos códigos do presente. O amor colocado desde todo o tempo como sendo o ensinamento maior, o princípio primeiro para que o homem alcance a felicidade, é o amor. O amor a Deus, sim. E diz Jesus, semelhante a esse, o amor ao próximo. Sim, o amor deveria ocupar lugar de destaque nos códigos do futuro, quisera que fosse ele presente nos códigos do presente já. Mas não o amor interesseiro e servil, ou o direcionado àqueles que o merecem e retribuem com afeição correspondente, aquela coisa de troca, né? Mas sim quando oferecido aos que se fizeram difíceis de ser amados, aos ingratos, aos egoístas, porque esses são realmente os necessitados do sentimento libertador. Embora não se deem conta disso, não é? É como ainda segue na mensagem do amor imortal no livro Amélia Rodrigues. Mas eu gostaria de acrescentar ainda a mensagem de Jesus quando ele nos fala assim em Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42, que aprendestes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Aqui, nos ensinos de Jesus, está dito que aqueles que te ofendem, aqueles que te ferem, aqueles que por ti têm inimizade, que te perseguem, que te caluniam, perdoa. Bateram-se-lhe na face, ofereça a outra. Bateram-lhe na face com ódio, a outra face é o amor que você então oferecerá em troca àquela
ação que se lhe foi dada. Importa aqui a gente até considerar que se alguém pelejar contigo para lhe tomar a túnica, dele também o manto. A pessoa quer te lesionar, retirar o seu poder, o seu ter, a sua coisa, ter a coisa e mais do que ela precisa ou queira. Lembrando que no final ele assim conclui: não repilais aquele que vos queira tomar emprestado, porque ninguém toma nada de ninguém, porque tudo da materialidade, tudo de Deus. Se tira de vós, vai ter de devolver, porque não é seu, é emprestado. Como tudo que nós temos nos é emprestado para a nossa administração, para nosso uso, enquanto estivermos a caminho com o nosso próximo nessa existência. Não é? Então, dentro desse contexto, né, a gente entende que precisamos nos reciclar no comportamento e fazer com que o amor seja ele o dominante nas nossas ações. Que a paz seja algo a ser perpetrado por todos nós, buscado. Não é ficar naquela condição da ociosidade, da água parada, não se movimentar, não se agitar, não se ocupar, não se preocupar, não ter empatia. Isso não é paz, não é. O verbo passear é verbo, é praticar, é fazer com que a paz aconteça, em substituição às contendas, às disputas, onde haja respeito, como já vimos ainda há pouco, pelas ideias, pelos pensamentos do outro, né? Acho que é isso, imagino. É, bem esclarecido, Guará. Agora eu vou com mais um questionamento. Como nós estamos analisando esse trecho, eu te pergunto: como nós podemos entender lá o trecho que diz: os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus? É bem por aí, né? Os pacificadores. Os pacificadores são esses os que promovem a paz. Não são só os pacíficos, né? Os mansos, os humildes. Esses todos, óbvio, também terão o reino de Deus, mas serão chamados filhos de Deus, os pacificadores, né? Por causa de quê? Porque eles demonstram já ter em si introspectado o entendimento dos ensinos de Deus, qual seja o amor. Por isso ele promove a paz, ele age, ele atua para semear a paz. Temos ali assim, né, para dar mais substância na nossa resposta, no nosso comentário, assim: serão chamados filhos de Deus, porque cumprirão os desígnios divinos naturalmente, sem desânimo, sem revoltas, sem sentimento de dor. Eles, os pacificadores, representam mais do que uma simples atitude de reconhecimento da vontade de Deus. Eu costumo dizer que os pacificadores são chamados filhos de Deus, porque eles têm o DNA de Deus, né? No sentido de que é o amor, e ele já tem esse princípio de amor, Deus,
amor em total, né, em totalidade, e os seus filhos têm o DNA de Deus, têm o amor em si, por isso chamados filhos de Deus, os pacificadores, né. Eles, os pacificadores, representam mais do que uma simples atitude de reconhecimento da vontade de Deus, portanto, não é? Não amor platônico, é amor em ação, né? É a difusão do sentimento do amor, para que a paz seja uma constante e reinante entre os filhos de Deus, todos nós. O Antigo Testamento emprega a expressão filhos de Deus, referindo-se aos anjos ou aos seres divinos. E algumas vezes também a pessoas piedosas, seres humanos que são objeto de amor especial de Deus. Aqueles que buscam a paz, amando os seus inimigos, agem segundo o próprio Deus. E por isso são filhos de Deus no sentido verdadeiro. A paz é uma das virtudes cardeais, principais da ética cristã. Um comentário necessário. O exclusivismo dos judeus era e é bem conhecido e já se tornara proverbial antes dos dias de Jesus. O discípulo autêntico do reino não é aquele que odeia, aquele que se vinga, aquele que retribui o mal com mais mal. Não. O discípulo autêntico do reino é aquele que ama os seus inimigos. Isso faz do exclusivismo judeu, judaico, né, para não ter uma conotação personalística, né, mas o judaísmo, né, que vem desde a antiguidade, desde a época do olho por olho e dente por dente, e Cristo não demoveu-os desse entendimento, né, aqueles que faz do exclusivismo uma impossibilidade da ética cristã, né? Nós estamos presenciando isso nos dias atuais, né? Onde é que está Cristo no coração de certas guerras que acontecem por aí, envolvendo justamente esse povo, o povo judeu. E em cima disso, você comentou tanto sobre amar os nossos inimigos, daí eu te faço um questionamento agora, se é fácil retribuir o mal com o bem? É, não é fácil, né? A gente teve a oportunidade de fazer um comentário sobre Mateus capítulo 5, 38 a 42, a respeito do olho por olho, dente por dente, não é? Que Jesus veio mudar isso. Aquele ensinamento dos antigos não presta mais, não serve mais, né? Aqueles que se permanecem aferrado, apegado naqueles princípios da antiguidade, não caminharam, não é? A despeito de Jesus ter vindo e estado conosco, padecido no sofrimento que lhe impingimos, levando-o até a morte, e nós ainda ficamos com aquela ideia do olho por olho, dente por dente, da vingança, não é? Nós desmerecemos esse trabalho que o Cristo fez, não é? Kardec
a propósito disso, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele nos traz esclarecimentos importantes a esse propósito, que geralmente é equívoco, né, no tocante ao sentido da palavra amar aos inimigos, o sentido dessa palavra, nesse caso, nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão, a um amigo. Não, não foi nesse sentido, não é? O amor aos inimigos não é ter por eles uma afeição, né, que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do que bate ao contato de um amigo. Isso é natural, né? Quando nós nos encontramos com um adversário, com alguém que nos não gosta de nós, nos calunia, que nos perseguem, a gente não tem para com ele o mesmo carinho, a mesma ternura, o mesmo desejo de abraçar e de acariciar que temos quando nós nos encontramos com um amigo. Não é natural assim, né? Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo, alegria, em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los até, apresentando-se ocasião para isso. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, e digo até, quer por pensamentos, de tudo que os possa prejudicar. Pensamentos também prejudicam. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Você acabou de expor aí para nós como que a visão de Kardec, o que a Kardec expôs para nós, né? O que é realmente amar aos inimigos, né? Hoje nós utilizamos o conteúdo do programa no Evangelho Rede Vivo, lá no livro 2, tema 16, e por hoje nós vamos ficar por aqui. Guaraci, muito obrigada pela sua presença, por todo esse esclarecimento. Luciana, a gente se esforça, né? E no quanto possível, a gente dá o que tem.
né, aproveitando a a bibliografia, né, para a gente poder desenvolver e discorrer sobre o assunto, respondendo às perguntas adrede apresentadas, não é, a gente consegue transmitir uma ideia para aqueles que tiveram acesso às informações, se vejam tomados de curiosidade e busquem ler, estudar, questionar a outros, se não a nós mesmos, sobre as questões aqui tratadas. Eu acho que dessa forma a gente está aprendendo a se amar. Com certeza. E nós encerramos por hoje. Nos despedimos desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo programa. E se você gostou, vá lá, curta, compartilhe. Até a próxima.